Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje o tema ele é especial. Hoje o tema é muito especial. Resolvi também trazer uma dinâmica diferente para o vídeo de hoje. E eu resolvi trazer o tema deste livro que eu estou lendo agora. Como chegar ao sim. E basicamente o que o livro fala é como negociar acordos sem fazer concessões. É claro que nessa frase o livro ele está sendo um pouco agnóstico, porque tem pessoas difíceis e independente de o qual bom a gente seja em negociação, sempre vai ter momentos que nós não vamos conseguir fazer acordos com algumas pessoas, né? Mas é um livro muito reflexivo, tá? Ele traz um tema diferente, ele fala muito sobre pessoas, sobre sentimento, tá? E é um livro que vai além da lógica, né? De você ter um bom discurso de vendas, de você falar bem, tá? Ele fala muito sobre o outro, o sentimento do outro. E como vai ser a dinâmica desse livro? Basicamente, nas minhas leituras, eu vou sempre traçando pontos importantes, tá? E a ideia aqui desse livro deste vídeo, não somente deste vídeo, mas uma série de vídeos, é a gente discutir aqui alguns pontos, né? Para você que não conhece ou não, o objetivo deste canal é tratar sobre dois temas, tá? Gestão das emoções e vendas. Duas coisas que podem alavancar a carreira de qualquer pessoa, tá? No final das contas, o que a gente está falando aqui é sobre formas de crescer financeiramente, psicologicamente, emocionalmente e habilidades de gestão das próprias emoções e também, de certa maneira, conseguir interpretar o outro, fazer gestão da emoção das pessoas que convivem com a gente ou de alguma maneira estão fazendo parte de alguma negociação conosco, são coisas importantes, tá? Então, independente seja dentro de casa, no trabalho, vendendo algum produto, vendendo algum serviço, a gente vive com pessoas à nossa volta. A gente não vive sem elas, tá? Então, essencialmente, saber lidar com as pessoas é uma habilidade extremamente importante no mundo de hoje, tá? Uma habilidade que faz a gente crescer, uma habilidade que, se a gente consegue interpretar o outro, faz com que o outro confie na gente e a ponte mais fácil de fazer com que a gente cresça na vida. Ah, claro que, além de habilidades técnicas, é conseguir nos relacionar bem, tá? As pessoas, elas abrem porta. É o que acontece numa entrevista de emprego, né? Você como candidato, vai em uma entrevista, o gestor daquela empresa, o dono daquela empresa gosta de você, muito provavelmente você tende a ser contratado, né? Então, saber lidar com as pessoas abre portas. É importante saber lidar com as pessoas. Se você é aquela pessoa que acredita que não precisa lidar com as pessoas, que dane-se a opinião dos outros, pode ser que você consiga alcançar o sucesso, não digo que não, tá? Mas em algum nível você vai precisar ter habilidades de persuasão. Seja com cliente, você precisa lidar bem com aquele cliente, ou amigos próximos, né? Mesmo que joga uma conversa fora, você de alguma maneira consegue ali se comunicar bem, uma troca de informação, de comunicação entre duas pessoas que vai muito bem, tá? Então, mesmo que você é daquele tipo de pessoa que dane-se tudo, dane-se todos, em algum momento você tem essa habilidade de se relacionar bem com uma pessoa, né? Mas o importante aqui é como que, no lugar de só me dar bem com meu amigo, eu consigo me dar bem com uma pessoa no trabalho, consigo me dar bem em uma negociação de vendas, ok? Negociação se trata disso, tá? É uma troca, uma concessão de você tem um ponto de vista e a pessoa tem outro ponto de vista. Agora, como que você chega a um acordo mútuo? É importante interpretar que em uma negociação como essa, existe a sua forma de interpretar, o seu sentimento entrelaçado a alguma opinião, né?
O que seria um sentimento entrelaçado a alguma opinião? Quando você pensa em um tema, vamos botar aqui a palavra mãe, a palavra pai, vem um sentimento em você. Amor, compaixão, raiva. O cachorrinho da sua casa. Quando você pensa em alguma coisa, tem um sentimento por trás, tá? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma opinião sobre alguma coisa, nós temos um sentimento enraizado. E nós nos confundimos com uma posição. É a briga política que a gente tem hoje no Brasil. Ou você é de esquerda ou você é de direita. E quando você começa a debater ideias, por muitas vezes você acaba sendo irracional com aquele sentimento ou aquela ideia, tá? Porque você confundiu, você não é aquela ideia, mas você acha que é. E quando você se identifica com alguma posição, nós temos o viés da congruência, tá? Você pode pesquisar mais sobre esse viés, tá? A nossa mente tem vieses cognitivos, são atalhos mentais para a tomada de decisão, tá? Você pode pesquisar mais sobre o tema caso você queira, mas o viés da confirmação, o que ele significa na prática? Esse viés diz o seguinte, olha, se uma vez a gente concorda com uma opinião e defende ela em público ou consigo mesmo, nós tendemos a sempre que tem uma situação, falar e se identificar com aquilo. E quando a gente encontra alguma coisa que vai contra essa opinião, o nosso ego ele acaba sendo ferido, tá? E isso é o mais puro e racional sentimento que a gente tem, tá? Por quê? Se for pegar dos primórdios até aqui, foi necessário que a gente tivesse vieses para estar vivo, né? Época das cavernas, pensar sobre isso foi algo muito um viés cognitivo que nos ajudou a chegar aqui. Mas este viés nos dias de hoje ele mais nos atrapalha do que nos ajuda. Por quê? Muito provavelmente você já esteve conversando com outra pessoa, aquela pessoa teve bons argumentos para você mudar de opinião e você não mudou. Por mais que logicamente fazia sentido o que ela estava falando, você não concordou com ela. Porque sentimentalmente você está ligado àquela opinião, tá? É a mesma coisa que você tentar discutir com um terraplanista. Tenta dizer para ele que ele está errado. Ele vai criar uma teoria da conspiração que os Estados Unidos faz tal coisa, que não sei mais o que a gente foi criado de uma maneira e foi manipulado na escola a acreditar que era de determinada maneira. E racionalmente, se você pensar por lógica, o terraplanista está quase me convencendo a se tornar terraplanista, né? Mas cientificamente é impossível, não existe como existir. Né? É comprovado cientificamente que a Terra ela é redonda, ela não é plana, né? Então, isso acontece muito uma vez que eu me identifiquei com uma determinada ideia, eu vou sempre defender essa ideia, tá? Então, aqui a gente não está falando em um ato de negociação, a gente não está falando somente de razão, a gente está falando de sentimento. Imagine duas bolas, tá? Uma bola que é a razão, né? Imagine, ou desenhe aí no caderno, pode desenhar uma bola menor, tá? Uma bola aqui. E uma bola muito maior, ok? 85% das nossas decisões são tomadas com base na emoção. Então, algumas pessoas sim conseguem ser racionais a ponto de mudar de opinião quando estão erradas, mas isso é uma exceção à regra, né? Grande parte das pessoas tomam as decisões não com base na razão, e sim no sentimento, tá? E por esse motivo é tão importante você entender de pessoas, entender que o outro está envolvido emocionalmente com alguma ideia, com algum sentimento, tem o viés da congruência, né? Se aquele indivíduo uma vez posicionou determinada ideia, ele quer ser congruente com o passar do tempo, ele não quer... Isso está muito ligado ao sentimento de, putz, eu falei determinada opinião e agora se eu mudar de opinião eu vou estar mentindo, né? Então machuca o ego você mudar de opinião, tá? A pessoa se machuca sentimentalmente.
Por isso que é importante entender de pessoas. Por isso é importante entender de emoções. Mas ok, foi uma breve introdução, né, aqui ao tema do vídeo, ok? E se você parar o vídeo aqui, entender que as pessoas falam coisas, tomam decisões, têm comportamentos com base no sentimento, no seu trabalho, em casa, na rua, indo no mercado fazer compras, você vai entender um pouco mais da outra pessoa. E muitas vezes, quando você vê um comportamento irracional, você entende, consegue lidar com aquilo melhor, né? Você consegue ser uma pessoa mais consciente perante o mundo. E um bom negociador, ele entende de pessoas, tá? Ele consegue entender o outro, principalmente. A primeira coisa para fazer alguém não digo que a palavra certa é mudar de opinião, mas alguém a fazer concessões é entender essa pessoa. Ou você já conseguiu mudar a opinião de alguém ameaçando essa pessoa? Impondo algum sentimento, algum pensamento? Você já conseguiu? Você agora pode estar acessando suas lembranças e me falar: Eric, eu consegui mudar a opinião de tal determinada pessoa. Muito provavelmente, não. Essa pessoa, ela concordou com você para não chegar a um conflito. Mas, sentimentalmente falando, ela ficou com um peso na consciência, ela se sentiu injustiçada. E todo acordo que tem com base uma injustiça é um acordo ruim. Por quê? Quando você convence alguém e aquela pessoa cede, cede contra a vontade dela, somente para não ter um conflito ou concordar com você, muito provavelmente aquela pessoa se sente injustiçada. E você está danificando o seu relacionamento com essa pessoa. Ela muito provavelmente tende a se afastar com você no passar do tempo, tá? Então, tão importante quanto firmar acordos, é também importante entender o que é importante para o outro para firmar acordo. Você precisa fazer concessões com base no que o outro precisa. Porque o que é a base de um bom acordo comercial? Não, eu estou vendendo um produto. O que é a base de um bom acordo comercial vendendo um produto? A base deste acordo comercial eu vou receber um dinheiro e você vai receber um iPhone, certo? Mas no momento de comprar um produto, você quer que esse iPhone seja danificado? Não. Provavelmente você não quer um iPhone danificado. Você está disposto a pagar um valor alto, um valor mais caro do que o celular, mas você quer um iPhone que não seja danificado. Provavelmente, se eu cobrar um valor alto e te vender um iPhone danificado, vai gerar frustração. Por consequência, o relacionamento de vendedor e cliente é danificado. Provavelmente você não terá mais confiança sobre o que eu vender para você e você não vai voltar a comprar novamente de mim. Utilize essa analogia para dentro de casa, né? Para se relacionar com um familiar, seja tio, mãe, avô, etc. Aquelas pessoas têm coisas que são importantes. E quando você toma uma decisão que você só está pensando em você e não no que é importante para o outro, por mais que essa pessoa ceda por essa decisão, provavelmente você está gerando uma frustração. É como se eu estivesse vendendo um iPhone danificado para você, tá? Pense no iPhone danificado a próxima vez que você se exaltar, querer que o outro concorde por N maneira, né? Entenda que da mesma visão que você tem de acreditar numa ideia, defender essa ideia, ter um sentimento forte por essa ideia, o outro tem de outra ideia totalmente diferente. E o mundo, ele não vive... o mundo ele não é 880. Existem coisas certas, existem coisas inegociáveis, com toda certeza. Mas você precisa entender o outro. E nunca abrir mão do que é certo, obviamente, né? Estou sendo um pouco subjetivo aqui. Mas em uma negociação, algumas coisas serão subjetivas, tá? Por exemplo, eu gosto do ventilador da marca Embraer. O outro gosta do ventilador da marca tal. Não sei se existe ventilador da marca Embraer, tá?
E você vai começar, o ventilador da Embraer, ele é bom por não sei que motivo, e o outro vai falar o mesmo daquela marca. No final das contas, vocês têm um pequeno conflito. Mas, o que é importante para o ventilador funcionar? Eu botar ele na tomada e fazer com que este ventilador, ele funcione. Eu aperto ele no botão e o ventilador ele funciona. Isso é importante, né? Vai ter diferença, a cor, um vai ser mais barato, um vai ser maior, o outro vai funcionar de forma diferente, enfim. Mas o importante é, bota na tomada, ele gera vento quando está calor, né? Isso é importante no ventilador. Agora, se a marca é diferente, o jeito que ele funciona é diferente, isso é subjetivo. Tem coisas que é importante para um, coisas que é importante para outro. Diferente de, por exemplo, roubar. Roubar, muito provavelmente você sabe que é errado. Não tem negociação perante algumas leis, ok? Mas há de outras leis, sim. É subjetivo uma negociação entre duas pessoas, ok? Entendido isso, vamos ao que importa. O mundo, nos dias de hoje, ele vive através de conflitos, tá? Conflito. O que uma ditadura tenta fazer no mundo? O que uma ditadura tende a fazer no mundo? Ele tende a extinguir o conflito. Existe a opinião daquela ditadura, daquelas pessoas que governam, e todo mundo que é contra uma ditadura, essa pessoa é punida, interrogada, massacrada, morta, tá? Eu estou trazendo aqui um conflito, eu estou trazendo aqui uma ideia que onde pessoas tentam impor uma ideia e não existe conflito, tá? Mas em um mundo democrático, é natural que exista mais conflitos. Você tem uma opinião, eu tenho outra opinião sobre N assuntos, tá? E a liberdade de opinião, ela traz o conflito. O conflito não é algo necessariamente ruim nos mundos de hoje, mas é necessário pensar, perante esse conflito que eu estou pensando, como que eu consigo chegar a acordos satisfatórios para todas as pessoas envolvidas, né? Conflito não é algo ruim, é algo que tem que existir. Quando algo está errado, existe um conflito entre pessoas que debatem. Mas como que eu consigo utilizar deste conflito de opiniões diferentes para negociar e chegar a acordo satisfatório para algumas pessoas? Então, quando a gente precisa de alguma coisa, nós precisamos negociar. E no mundo do conflito de hoje, a gente tem um poder da negociação. Essa negociação ela precisa ser sensata para que todas as partes consigam opinar e cada um falar o que é importante para si. Tá? Todas as partes precisam desabafar. E muitas vezes o sentimento do desabafo ele não é racional, ele é irracional, porque eu estou pautado em cima de um sentimento. Agora, por isso está falando algo irracional, algo que não é racional, algo que é sentimental, deixa de ser importante? Não. Porque o que você sente, o que você pensa é muito importante, principalmente quando envolve uma negociação entre duas pessoas. Existem muitas disputas familiares, processos judiciais que são intermináveis, guerras sem fim. E isso deteriora relacionamentos, tá? Entre famílias, nações. Agora, quais são as melhores soluções para um conflito? Como que a gente consegue fazer deste conflito, que continua crescendo cada vez mais, uma negociação saudável entre duas pessoas? Tá? Então, entendendo isso, a gente sabe que o mundo ele precisa de mais conflito e não de menos conflito. Aqui tem um trecho do livro, da página 11, que ele fala justamente sobre isso. Olha, as democracias trazem em tona o conflito, porque eu tenho liberdade de opinião, eu tenho liberdade de pensamento. E no lugar
de eu tentar fazer com que não tenha conflito, não tenha discussão de opinião, eu preciso fazer com que isso se torne normal entre as pessoas. Quando que um conflito ele começa a ser algo prejudicial a alguém? Quando uma pessoa quer sai na porrada, briga, deteriora o relacionamento, porque as pessoas não estão maduras o suficiente para entender que o conflito faz parte. E o conflito é algo bom para que uma sociedade se desenvolva. Agora, é necessário que as pessoas sejam maduras o suficiente para entender isso. Eu não preciso de menos conflito, eu preciso de mais conflito. Porque é através de um conflito onde se acha soluções, é através do respeito entre um conflito de opinião entre duas pessoas, que eu vou chegar num caminho do meio termo e chegar a uma concessão entre elas, tá? Então, com isso, é importante mudar a mentalidade sobre o conflito, por ser algo bom e não ser algo ruim. Constantemente, nós vivemos nosso dia pensando, eu preciso fugir do conflito, eu preciso fazer com que as pessoas não tenham conflito de opinião. Né? E a gente acorda, vai para o trabalho, volta, fugindo de conflito. Mas não, o conflito é algo necessário para que a gente desenvolva e cresça perante as pessoas que a gente convive. Né? Não é algo que a gente precisa fugir, é algo que a gente precisa de mais. Agora, como que eu vou lidar com o conflito? Pessoas são diferentes, têm pensamentos diferentes. Como é que eu vou lidar com isso de uma maneira com que eu vou conseguir crescer em conjunto com as pessoas ao meu redor? Achar soluções mais efetivas a um determinado problema. Como que eu consigo fazer isso com efetividade? Né? E o livro ele trata de como chegar ao sim. Né? Agora, o que seria necessariamente a como chegar ao sim? Né? Eu tenho um conflito de opinião, o conflito é algo bom, né? Eu entendo que isso faz parte de uma evolução, uma discussão entre duas pessoas. E ele trata que, ok, tem esse conflito, como que eu chego ao sim? O que seria o sim? O sim é você ter uma opinião, uma ideia, e a pessoa tem uma opinião, outra ideia. Como que você convence ela de que você está correto? E aqui vai um debate muito profundo sobre o tema, né? Por quê? Existe dois lados desses pensamentos. Existem duas pessoas ou mais, tá? E geralmente nós envolvemos o nosso sentimento pessoal em uma determinada opinião, um determinado problema, tá? Agora, como que eu deixo de lado o meu lado pessoal e lido com aquela situação sem me envolver sentimentalmente com o que aconteceu? Deixando de ser subjetivo aqui. Meu trabalho, eu tenho 10 colegas e um colega, ele sempre deixa um café sujo. Todo dia que eu saio, ele deixa a caneca de café dele em cima da mesa. Quando eu chego no outro dia de manhã, aquela caneca de café está imunda, insuportável, cheiro ruim. Eu vou sentimentalmente me envolver com aquela situação, começar a agredir aquela pessoa, puta, que pessoa porca. E quando eu me envolvo sentimentalmente na situação, eu estou sendo racional ou irracional com o meu colega do lado, perante o café que ele deixou sujo? A gente precisa ser gentil com as pessoas e firme com os problemas. O problema não está na pessoa, está no café sujo, está na xícara de café suja. Agora, se eu me envolvo pessoalmente, não sou racional perante aquela situação, muito provavelmente eu vou faltar com respeito ao meu colega e no lugar de resolver, talvez o meu colega ele comece a deixar de propósito o café. Ele começa a querer te irritar de propósito, porque você ofendeu ele. Ou talvez o seu colega ele até pare de deixar aquele café sujo na mesa, porque você xingou ele, você faltou com respeito com ele perante o problema, mas você envolveu ele com o problema. Você chamou, você é um sujo, você é um porco, etc. Você faltou com respeito com a pessoa perante o problema.
Talvez ele pare de deixar o café sujo em cima da mesa, a xícara de café suja. Mas você vai ter melhorado o seu relacionamento com essa pessoa ou você vai ter piorado. Então, você como negociador, você precisa encarar a necessidade das suas questões pessoais. Você precisa encarar essa necessidade. E cada pessoa tem uma necessidade pessoal, uma diferente da outra, tá? E cada pessoa em uma negociação, aqui eu trouxe obviamente um exemplo, um exemplo fácil de se interpretar, mas quando a gente está negociando entre duas pessoas, o negociador, ele, acima de tudo, ele é uma pessoa, tá? Ele é uma pessoa. Quando você demonstra respeito para outra pessoa, quando você está atento às necessidades do outro, aos sentimentos do outro, por exemplo, continuando com o exemplo do café, são duas pessoas, você está atento àquela outra pessoa e você demonstra respeito a ela. Quando você faz isso, você entende o dia dela. Talvez o seu colega que sempre deixa a xícara suja é um colega que tem muita demanda de trabalho. Ele não gosta de deixar o trabalho dele para o próximo dia. Então ele acaba se sobrecarregando ao final do dia e querendo deixar tudo em dia. E quando chegar ao final do dia dele, ele está com a cabeça cheia, ele está exausto. E o café ele acaba deixando. E muitas vezes o seu colega não se importa com o café sujo, não se importa com a xícara do café sujo, porque ele vai chegar no próximo dia e vai lavar a xícara e está tudo bem para ele. Mas aqui eu coloquei duas situações. O problema da xícara do café sujo, que é um problema para você, não é um problema para ele, e eu coloquei o ato dele estar sobrecarregado no final do dia. Então, se você entende que ele é uma pessoa, você entende o dia dela, você muitas vezes pode falar: olha, fulano, eu sei que você é muito dedicado, você gosta de mostrar produtividade, todo final de dia eu vejo como você se esforça para não deixar um trabalho atrasado. E muitas vezes é por isso que você deixa a xícara de café suja. Mas olha, quando você deixa essa xícara de café suja, você me incomoda. Porque eu chego de manhã e tem um cheiro ruim. Olha, eu entendo que você é muito dedicado. Eu entendo que muitas vezes você está exausto para levar a xícara de café até a cozinha. Mas isso me incomoda. Quer dizer, você demonstra a empatia, você entende a exaustão dele por deixar a xícara ali, mas você se expressa a sua posição perante ao problema. Você foi gentil com ele e firme com o problema. Putz, isso me incomoda, eu não gosto disso. Tem como você sempre levar a xícara lá? Ou talvez meia hora antes de sair você já leva a xícara e depois continua com as suas atividades? Então, uma negociação se trata de pessoas, você precisa entender o outro. E a forma que você lida faz com que você chegue ao sim. Que neste caso, o que seria chegar ao sim? Fazer com que seu colega, quando chegue ao final do dia, ele leve a xícara de café na cozinha e não deixe sempre a xícara. Bom, esse vídeo foi um vídeo introdutório, tá? A gente pegou aqui algumas páginas do livro onde a gente falou sobre o conflito, como o conflito é importante para que a gente melhore o nosso dia, melhore o dia das pessoas, consiga interpretar melhor o sentimento das pessoas, deixe de ser irracional na tomada de decisão, entende que sendo irracional você não consegue interpretar o sentimento do outro, que muitas vezes o outro ele pode ser irracional, mas precisa ter alguém maduro o suficiente para interpretar, entender o ambiente e direcionar da forma correta, para fazer com que as relações elas fiquem mais firmes, mais fortes, tá? Foi possível entender que é possível fazer acordos e um acordo envolve uma opinião por trás e você precisa entender o que é importante sobre o outro. Você precisa tratar um lado pessoal do outro perante aquela situação e de alguma maneira separar o problema do lado pessoal. Agora, você só vai conseguir identificar o que é pessoal e o que é problema de verdade parando para refletir e analisar, tá? Os conflitos, eles não são algo ruins, eles são algo bom, porque diz sobre a opinião do outro, o que o outro pensa, e como a gente são pessoas diferentes, criações diferentes, crenças diferentes, é natural que tenha conflito. A gente não precisa de menos conflito, a gente precisa de mais conflitos
e, acima de tudo, maturidade para lidar e fazer sempre concessões que sejam bom para todos envolvidos naquela situação. Que um acordo ele não seja bom apenas para uma pessoa, ele seja bom para todas as partes envolvidas naquela negociação. Do contrário, você até pode chegar ao sim, você até pode conseguir um acordo, mas à custa de um relacionamento. E a gente precisa das pessoas no dia a dia, a gente precisa delas. Então a gente precisa entender o que é importante para o outro. Ok? Obrigado por mais um vídeo. Compartilha isso com algum colega que talvez é um pouco irracional na sua atitude, na sua opinião, que está precisando entender um pouquinho sobre negociação, ter mais empatia, ok? Agradeço mais uma vez a participação, deixa seu curtir. Se, obviamente, esse conteúdo agregou alguma coisa com você. Do contrário, se nada agregou, né, eu não acho que você tenha que se inscrever. Muito obrigado e um excelente dia. Até a próxima.